Fala Orange, tudo bom? Aqui é a Mariana, Community Manager aqui da Orange Juice, e hoje o vídeo é um pouquinho diferente. A gente vai trazer a retrospectiva aí do ano de 2024, trazendo quais foram as tendências desse ano, quais vão ser as próximas tendências aí para 2025 também, que vai ser muito importante, o que a gente pode esperar dentro do mercado de tecnologia, e também a gente vai colocar aí um pouquinho do que vocês podem estudar para 2025. Vou deixar aí o time da Orange aí, Guilherme, Larissa e João, junto com o Joel, o nosso founder da Orange Juice, para trazer tudo isso para vocês, beleza? Então, confira o vídeo aí. Fala, Orangers, vocês estão bom? Eu sou o João e eu sou social media aqui na Orange Juice. Fala, meu povo! Aqui é a Lari, também sou social media na Orange. Fala, meu povo, tudo bem? Meu nome é Joel Bakchat, sou CIO do grupo F-Câmara, dentre outras cocitas. E bora falar hoje sobre tecnologia e o que aguarda em ano que vem nesse mundo de tecnologia. Acho que pra gente falar da retrospectiva de 2024, a gente precisa começar falando de algumas das tecnologias que bombaram bastante esse ano. E uma que teve destaque foi a de realidade virtual, né? A gente teve duas grandes empresas, a Apple e a Meta, entrando aí nessa onda. A Apple veio com o Apple Vision Pro, que é aquele óculos de realidade aumentada que tem essa proposta de você também conseguir enxergar o que está ao seu redor. E a gente também teve a Meta com uma parceria com a Ray-Ban, né? Eles criaram o óculos Orion, que tem uma proposta de ser parecido com o óculos de sol comum, né? Uma coisa um pouco mais fashion também. Então a gente teve aí esse exemplo de duas grandes empresas entrando nessa seara da realidade virtual. Eu queria escutar a sua opinião, Joel, sobre isso. Eu acho que a Ray-Ban foi a que mais acertou, assim, mas o futuro também ainda é incerto, né? Querendo ou não, a adoção dessas tecnologias não tem um histórico muito bom. Mas se eu fosse apostar em alguém, com certeza seria na Ray-Ban. Jovem, então você acha que a realidade virtual não tem tanto futuro? Eu acho que a gente não tem histórico muito bom, né? E assim, vamos lá, não é uma coisa ainda muito confortável, né? Eu acho que o mais confortável que isso é o Ray-Ban, porque as pessoas gostam de conforto, né? Se não fosse esse o caso, nos videogames, por exemplo, a gente já teria jogando com óculos de realidade virtual, a gente estava jogando jogos em pé, com tipos de controle diferentes, mas o que domina até hoje é o bom e velho joystick. Eu acho que essas iniciativas são super bem-vindas, mas, de novo, eu acho que o engajamento disso é que vai dizer assim no futuro. Eu não vejo um grande barulho ainda nesse sentido, mas com certeza são tecnologias interessantes. E para mim, o Orion do Ray-Ban é o que está mais perto, assim, digamos, de conquistar o coração, né? Só ver o Apple Vision Pro, se eu não me engano, até foi descontinuado já, né? Não tem nem previsão, né? Muito caro, você tem que andar com um power bank pendurado nele. Então, por mais que a tecnologia seja assustadora quando você experimenta ela, assim, né? Seja impactante, não é prático, né? Falta ainda muita praticidade. Eu acho que elas voltam ainda no futuro. Não estou dizendo que a realidade aumentada vai morrer aqui agora, mas eu acho que não, ainda a gente está longe por um viés, né? Uma necessidade de tecnologia ainda, a gente não chegou bem lá ainda, né? Tem muitos desafios ainda a ser superado até isso cair dentro de um senso comum. Com certeza ninguém quer andar com capacete por aí só para usar a realidade aumentada, né? Pegando o gancho que você falou de conforto, Joel, esse ano a gente também teve bastante destaque para os carros autônomos, né? A gente teve algumas marcas aí como a Tesla, rodando os primeiros Cybertrucks, a gente já teve algumas marcas asiáticas também, a gente teve bastante teste esse ano desses carros que você não precisa dirigir, né? Você acha que essa tecnologia dos carros autônomos, ela tem mais futuro do que a realidade virtual? Cara, pior que não. Pior que não, assim. Se você olhar os números de market share, por exemplo, na BYD no Brasil, o número de vendas caiu muito, assim, né, do boom que teve, né? Eles importaram, se eu não me engano, 120 mil carros. Nos primeiros meses eles venderam 20 mil, aí ao longo dos trimestres até o final do ano, se eu não me engano, foi 70 mil no total. Então, e esse número tem caído muito ao longo do ano no Brasil. Então, o que vai acontecer? Provavelmente que em 2025, 26, eles vão estar vendendo ainda no Brasil carros da BYD que são, na realidade, modelos 24 e 25, né? Que estão parados, estocados. Ainda tem muito desafio também nesse sentido, né? O problema da bateria ainda é um problema muito, 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 muito grave ainda nesse sentido. A gente não consegue condensar mais energia dentro das baterias dos carros, porque existe um risco muito forte de explosão, né? Então, as principais fabricantes ainda têm essa limitação, né? A autonomia ainda é muito baixa, e aí num país como o nosso, que é um país continental,
onde a média do brasileiro, se não me engano, ele viaja por ano com um carro de 6 mil quilômetros, a autonomia ainda é um grande desafio. Mesma coisa para a questão de como você carrega o teu carro elétrico, né? No Brasil, por exemplo, o governo não incentiva esse tipo de ação. Então, tem muito prédio que não tem legislação para isso. Por exemplo, se você não pode carregar no seu prédio, como é que você faz isso, né? Se você olhar na realidade de muitas pessoas, quem é que vai querer ficar 40, 50 minutos num posto, né? E, se eu não me engano, entre o eixo São Paulo e Belo Horizonte, só tem duas estações de abastecimento. Não é o suficiente para você andar, por exemplo, de São Paulo para Belo Horizonte e tendo só duas estações de calibração. Claro que você usa para o dia a dia, no dia a dia dentro de São Paulo pode ser interessante, mas, de novo, a gente tem um problema de carregamento dentro dos condomínios. O Corpo de Bombeiros mesmo, né, está estabelecendo várias regras. Então, por exemplo, para você ter estações de carregamento no Brasil, provavelmente você vai ter que ter aquela necessidade de ter um sprinkler em cima do coisa, e vai ter duas paredes para que isole o fogo caso necessário. Então, tudo isso complica. É uma experiência diferenciada você andar num carro elétrico, com certeza, mas ainda tem muita coisa. Então, o que eu acho que cada vez mais vai ser uma coisa ainda nichada e por uma limitação de tecnologia. De novo, a gente está muito longe ainda quando a gente está falando de uma questão de bateria, de implementação, que é absurda. A gente vê muita venda de carro elétrico ainda em alguns países, onde estava tendo muito incentivo fiscal, né? Então, literalmente, as pessoas recebiam dinheiro, vários descontos, né, nesse sentido, para se comprar. E esses descontos estão morrendo, né? Seja na Europa, seja em vários países, estão se acabando isso. Então, eu não sei, eu acho que o futuro do carro elétrico ainda é bem certo, né? Você pode ver que no Brasil, por exemplo, tem um comportamento estranho, né? A BYD, por exemplo, se você tem carro da BYD, que se eu não me engano, lançou ele, o custo dele é 250 mil novo. Em menos de um ano, esse carro está valendo 140 mil pela tabela FIPE. Nossa. Então, é muita desvalorização. Então, assim, tem muito desafio ainda pela frente, né? Mais uma tecnologia que tem bastante desafio para conseguir emplacar, né? Com certeza. Mas para além dessa questão do abastecimento, seja o carro elétrico, seja movido a gás, gasolina, o que seja, você acha que a questão da autonomia em si, né, a questão de não precisar ter ninguém dirigindo, acho que em 2024 geraram algumas polêmicas, né, principalmente por questão de segurança em torno disso. Você acha que as pesquisas sobre essa questão ainda precisam evoluir mais? Como que anda? Com certeza, porque assim, a gente vê isso numa situação, os carros autônomos, muito ainda numa situação de grandes metrópoles, né? Onde você tem muita sinalização, o asfalto é de qualidade, a marcação no chão da área é tranquila, mas isso é longe de ser a realidade brasileira, né? Se você for para os extremos do Brasil, principalmente, estradas de qualidade, bem sinalizadas, é uma realidade que não existe, né? É praticamente nula, né? Nas grandes rodovias, né? Isso funciona num país como os Estados Unidos, onde a gente tem muita estrada muito bem sinalizada, mesmo sendo da época de 50, né? Os carros autônomos você vê que ainda eles são muito mais fortes ainda na China. E porque na China a tecnologia nas estradas, né, o que que a gente tem das highways, né, das grandes highways na China, é mais avançado que no próprio Estados Unidos. Então, as highways da China são extremamente novas, né? São da década de 2010 para cá que você teve muita implementação de highway dentro da China. Então, lá e nos Estados Unidos, os carros autônomos funcionam muito bem, o que é diferente aqui no Brasil, né? Sem falar a questão da legislação que você colocou. Então, tem um desafio. Aqui eu acho que a adesão não vai ser uma dificuldade, ao contrário das duas primeiras tecnologias. As pessoas querem isso e vão querer cada vez mais essa tecnologia, só que os desafios são outros, né? Como, por exemplo, estradas de qualidade, né? A gente ter uma tecnologia mais avançada que permita mais segurança quando esse não é uma realidade, mas aqui eu já vejo mais interesse das pessoas em realmente ter esses carros autônomos, né? As limitações são outras, como, por exemplo, legislação em asfaltos e estradas que são aderentes a isso. Eu acho que o buraco é bem mais embaixo e no nosso caso, às vezes é na estrada também, né? Voltando um pouquinho na questão de gadgets, né? Acho que nos anos recentes a gente teve bastante evolução e caiu bastante no gosto do pessoal a questão dos wearables, né? Teve bastante sucesso os relógios e outras tentativas nesse sentido. Se é muito útil ou não, acho que já é uma questão mais de gosto pessoal. Mas esse ano a gente teve mais uma tentativa, né? Uma tentativa da Samsung com o Samsung Ring, né, que é aquele anel que promete fazer bastante coisa, mas já saíram algumas reviews de que talvez não seja lá essas coisas.
Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Você acha que ainda tem para onde ir com os wearables? Eu acho que o Ring é uma coisa extremamente nichada ainda, né? É um nicho muito específico para ser colocado. Diferente dos wearables, que eu vejo que daí é uma coisa mais massificada nesse sentido, né? Eu acho que os óculos são um wearable que pode ser interessante, sabe? Eu apostaria mais nos óculos, né, do que no Ring, por exemplo, que eu acho que é uma coisa extremamente nichada, né? Só que mesmo os óculos, eu acho que a gente está ainda, sei lá, pelo menos 5, mas eu chutaria com mais segurança 10 anos de a gente ver alguma coisa realmente factível, né? Porque mesmo o Ray-Ban, o Orion, você nota, ele é meio que trambolho, né? Se você olhar um óculos padrão, ele é um trambolinho. Tem uma haste mais pesada e tal. É, Uhum. não é Falta uma coisa. um polimento, né? Ainda. Falta. E aí precisa a tecnologia avançar para ela conseguir ser mais compacta para isso, né? Talvez dividir o processamento com o celular, né? Alguma coisa nesse sentido, porque fazer um óculos desse funcionar como alguma coisa realmente interessante num standalone precisa de muita tecnologia embarcada, né? Então talvez alguma coisa que troque com um pouco do celular, que divida esse processamento com o celular, pode ser alguma coisa ainda interessante. Então, assim, eu ainda apostaria mais num óculos do que num ring, por exemplo, né? Mas eu acho que ainda tem uns 5 anos para essa coisa ser um pouco mais massificada, assim, sabe? E mesmo 5 anos, nada próximo do que é um celular hoje em dia, né? Que, sei lá, a criança nasce, a primeira coisa, a mãe já bota um celular na mão da criança, né? Para assistir Peppa Pig e não ficar chorando. Já engatando então no nosso próximo tema, a gente falou um pouquinho sobre gadgets, né? Sobre essas tecnologias que a gente consegue pôr a mão, encostar, ver como é que funciona. Mas acho que grande parte da tecnologia que a gente tem, que a gente ouve hoje em dia, a gente não consegue necessariamente ver, né? A gente está ali usando todo dia, mas a gente não põe a mão, não consegue encostar. E uma dessas que a gente teve bastante destaque desde o ano passado, pelo menos, né? A gente já vem se falando há algum tempo, são as inteligências artificiais, né? E acho que a grande maioria das pessoas hoje em dia já teve pelo menos algum tipo de contato com inteligência artificial, provavelmente já até trabalhe com isso um pouco. Eu queria saber a sua opinião, queria ouvir de você, Joel, sobre quais foram os avanços que a gente teve em relação à inteligência artificial nesse ano de 2024. Eu acho que a gente massificou mais, sabe? A gente começou a olhar isso não para uma coisa de early adopter, não para alguma coisa de um nicho muito específico. Ela começou a ser mais massificada. Apesar que, assim, a gente ainda tem muito chão para percorrer ainda pela frente, né? Eu acho que o que vai acontecer com a IA é que ela é igual foi a internet, assim. Então, não a internet, vai, mas quando a gente começou a ter os e-commerces em 2010, quando a gente começou a usar a internet como meios de negócio, que nesse momento, quando a gente teve a internet lá atrás, a gente teve uma explosão de muita coisa. Tudo que a gente conhece hoje como tecnologia nasceu por essa necessidade de a gente escalar a internet. Então, Kubernetes, Docker, virtualização, microserviços, FinOps, cloud, tudo isso nasceu dessa necessidade de a gente ter escalado a necessidade da internet, de fazer ela processar mais rápido, de ela poder gerar mais coisas, de ela poder ser consultada de maneira mais rápida. A gente criou muita coisa. DevOps não teria nascido se não tivesse essa explosão dos e-commerce, por exemplo. DevSecOps, mesma coisa. FinOps, mesma coisa. Eu acho que a inteligência artificial a gente vai começar a ver isso também. Muita coisa vai ser criada para a gente conseguir escalar a inteligência artificial, para a gente literalmente conseguir domar essa fera. Porque quando a gente conseguiu massificar a inteligência artificial, como a gente começou muito isso nesse ano, a gente já vê visíveis problemas, coisas que são graves que a gente precisa resolver. E desde coisas que são extremamente básicas. Pô, o Google está falando sobre energia nuclear para entender a demanda de energia que a inteligência artificial está necessitando. Então, cara, tem muita coisa ainda que vai ser criada ainda para frente. Quem não está olhando isso, principalmente para quem é desenvolvedor, deveria olhar. O impacto da IA dentro da carreira do desenvolvedor é gigante. Não, o desenvolvedor já respondendo não vai morrer por causa disso, mas com certeza vale a pena você estar próximo do assunto, porque com certeza a nossa profissão vai ser impactada e transformada por ela. Então, esse é o panorama que eu tenho, assim, por enquanto. Boa, muito bom esse destaque de que o desenvolvedor não vai morrer. Só para deixar claro mais uma vez. Abrindo um subtópico aí no que você falou, eu acho que a gente teve essa massificação, né, como você comentou, das inteligências artificiais. E hoje em dia a gente está com IA em tudo, né? A gente está com IA no WhatsApp, IA no Google, IA no Facebook, IA na lavadora e tudo que é canto. Você acha que tanto as empresas quanto os usuários estão colocando uma aplicação boa
dessas tecnologias, né? Tá tendo chatbot em tudo que é canto. Você acha que falta dar uma baixada de bola, talvez avaliar com mais calma aquilo que essas tecnologias conseguem trazer de benefício para a gente? Ah, não, com certeza sim. A gente vai ter, não sei se é uma baixada de bola, mas a gente tem muita coisa para aprender. Vou te dar um exemplo, sabe? Vou fazer de novo um comparativo com o passado. Eu comecei a estudar desenvolvimento de mobile assim quando ele foi lançado. Então, quando tinha as primeiras versões do Android, eu já estudava, já desenvolvia, já queria aprender e tal. Tinha a guideline do Google, né? Uma guideline do Google. E aí, o que que tinha nessa guideline do Google? Me lembro bem. Uma das coisas que o Google lá no começo ele falava sobre o Android é: se você já tem uma aplicação que é web, que é desktop, o que for, não coloca todas as tuas funcionalidades dentro do mobile. O teu mobile, no celular da pessoa, por uma limitação de hardware, por uma limitação de várias coisas nesse sentido, ele deve conter o básico da tua aplicação. Ele deve ser a tua aplicação o mais básico possível, uma versão simplificada no celular. E aí, beleza, dá um salto aí de, sei lá, 16, 17 anos para frente, para as datas atuais. O que que você vê hoje dentro dos dispositivos mobile? Super App. É um app que faz tudo. Então, o banco também tem a loja dentro, extrata, cartão de crédito, é tudo. Mesma coisa, se é o e-commerce, é o Mercado Livre, também é um banco, e tudo dentro do aplicativo. Tudo dentro de um aplicativo. Você faz tudo. Então, olha como mudou a guideline, sabe? Olha como mudou assim as coisas. A inteligência artificial vai passar pela mesma coisa. A gente está atacando a gente, não sei lá o que, em tudo, e é o que a gente entende que hoje funciona melhor e está experimentando, mas com certeza isso vai mudar. Com certeza a gente vai otimizar, a gente vai achar o melhor caminho, e a gente está numa fase total de experimentação, total, assim, nesse sentido. E é um caminho natural. A tecnologia precisa de tempo para amadurecer, a gente precisa levar uns coices, dar uns tropeços, para daqui a pouco ela realmente ganhar a forma que ela realmente vai ser utilizada, né? E o mercado mesmo descobrir o que que é o interesse das pessoas e como é que essa conta fecha, porque tem muita conta de ainda que não fecha. Para. Fala, meu povo, aqui é o Guilherme da Orange Juice e quero perguntar para vocês, vocês já conhecem todas as iniciativas da Orange? Além desse maravilhoso canal aqui no YouTube que você está assistindo esse vídeo, nós também temos muito mais a oferecer. Aqui a gente também tem um servidor no Discord, onde a galera troca ideia e faz networking. A gente também tem newsletter, sim, você se inscreve e recebe novidades todo mês no seu e-mail. Além disso, a gente também tem um grupo no WhatsApp, tem um Instagram cheio de novidades também, quase todos os dias. E tem a maravilhosa plataforma Orange. Lá você pode fazer trilhas gratuitas de conhecimento e começar já o seu estudo na área de tecnologia, beleza? Então vem com a gente, já deixa o like, compartilha esse vídeo e pega todos os links aí na descrição para você não perder nada do que a Orange Juice produz, tá bom? Beleza? Continua aí, vai lá! Bom, a gente viu que então tem bastante coisa para refinar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a visão da F-Câmara sobre esse mercado de inteligência artificial, né? A gente sabe que a F-Câmara tem um núcleo de IA, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre qual que é a visão que dentro desse núcleo vocês têm, como que tem sido esses últimos tempos de trabalho. O núcleo de IA ele tem três focos muito claros, assim. Primeiro, eficiência operacional, melhorar isso através da inteligência artificial, criar novas fontes de receita, porque a inteligência artificial possibilitou muitas coisas, e automação, né, que também acaba gerando através da eficiência. E aí a IA, digamos assim, ela acaba sendo a cereja do bolo, mas ela nunca é o produto final. Acompanhada de uma IA vem muito processo de automação, vem muita integração, vem muito processo de gerenciamento e controle de dados. Então tem muita coisa nesse sentido. E o foco do núcleo tem sido isso. E aí, com isso, a gente já atuou em projeto de tudo quanto é jeito. Então, a gente atuou desde linhas de produção, onde a gente faz manutenção preventiva de equipamentos, e a gente, por exemplo, detecta contaminação em produtos dentro de uma linha de produção. A gente já fez muito processo de automatização, então a gente tem cases que a gente automatizou a central de marketing do cara inteira, por exemplo, central de atendimentos, a gente automatizou inteira, e hoje praticamente quase não tem humanos que conversam com clientes, são só robôs, chatbots, que conseguem fazer esse trabalho, né? A IA generativa possibilitou tudo isso. Eu acho que isso vai continuar, vai ser cada vez mais nesse sentido, a experiência do usuário vai ser extremamente impactada de uma maneira positiva, e cada vez a gente vai ter essas IAs que são mais inteligentes. Aos poucos a gente está descobrindo aonde cabe, como é que faz sentido, como é que essa conta se paga, e ainda tem um mercado que é muito crescer. Tem muito hype ainda, tem muita falação de besteira nesse sentido, mas, enfim, a gente está caminhando, né? Esses dias, inclusive, eu ouvi um cara falar assim, não, daqui a 5 anos a gente vai ter
uma inteligência artificial 100% consciente. Gente, isso chega a ser filosófico, né? Primeira coisa, o que que é consciência, né? O que que é consciência nesse sentido? Então tem muita gente falando besteira nesse sentido. E a gente ainda está numa corrida, e não de falar de consciência, mas a gente está falando de, cara, como é que a gente paga a conta, de como é que a gente realmente faz isso funcionar, de como a gente tem IA mais poderosa, que consegue ter um nível de assertividade maior, mas que não tenha tanta necessidade de treinamento, sabe? Que o custo para treinar esses large language models é absurdo. A gente começou a falar na realidade dos SLMs, né, que são os Small Language Models. Então, a gente tá com coisas muito básicas e tem gente que está surtando lá na frente. Não é que eu acho impossível, não é que eu acho possível a gente ter uma IA que fala de consciência, mas, sinceramente, só vai acontecer se sair um maluco da caverna aí, que a Uhum. gente não sabe o que está pesquisando disso, e vai falar, mas o que a gente tem público, de conhecimento público, a gente não está nem olhando para esse tipo de coisa, né? Nem perto disso. É mais barulho que tudo. Calma, gente, que a era das máquinas não tá tão perto assim. Um É, passo de cada vez. E você que trabalha bastante com isso, Joel, eu queria saber a tua opinião. Se você acha que as pessoas têm demonstrado expertise para trabalhar com as inteligências artificiais, isso tanto no meio empresarial, né, da IA como um serviço, enfim, dia a dia das empresas, quanto no dia a dia das pessoas comuns, né, que utilizam, de repente, um chat GPT para fazer um trabalho de escola, por exemplo. Não, ainda tem muita, tipo assim, com certeza o pessoal fala, né, que ele democratizou. Sim, até a página 2, 3 ainda, porque a gente tem que parar para pensar que a gente mora num país que a gente tem a grande maioria da população, ela é semi-alfabetizada. E aí você está falando de uma ferramenta que depende extremamente de como você escreve, de como você consegue se expressar, colocar suas ideias. A gente tem um desafio por aqui. Com certeza você ter um prompt é uma interface muito mais fácil, mas ainda não é algo que as pessoas dominam, né? A maioria das pessoas que eu vejo chega no chat GPT ou qualquer outra ferramenta, não quero aqui ficar fazendo propaganda, mas fala, gera aí meu trabalho sobre história sobre Dom Pedro, por exemplo. Não é assim, gente. A inteligência artificial, os LLMs principalmente, eles são muito focados em, cara, te ajudar a você construir. Então, não é um pedido que você faz para uma LLM, você faz uma conversa. Você vai lá, pede alguma coisa, ela responde, você critica, você pontua, você traz outras perspectivas, você constrói. Quem consegue fazer isso, consegue realmente extrair um grande potencial das LLMs. Mas o que a gente sabe da população como um todo é que o quê? Não, né? O cara está digitando lá uma linha, faz o meu trabalho de TCC e espera que tenha um resultado. E não vai ter um resultado legal. Não vai ter um resultado bom. Então, tem muita coisa ainda para evoluir nesse sentido. E apesar de muita gente estar colocando a mão, não é alguma coisa ainda que está extremamente eficiente ou massificado. A gente tem bastante dificuldade ainda nesse sentido. E não é um problema necessariamente ligado a IA, mas é um problema muitas vezes do país, da falta de educação, das pessoas não estar acostumadas a escrever, de realmente manter uma cadência de estudo. Então, tem bastante espaço para evoluir. E dando continuidade aqui, houve alguma linguagem que teve destaque esse ano e vale a pena ficar de olho? Eu acho que o Rust ainda está se provando ainda, tem muita gente empolgada com isso. Eu acho que negativamente falando, o Flutter está numa briga boa, né, ainda para a gente saber se realmente vai para frente esse negócio, se não vai para frente ainda nesse sentido. Mas eu acho que o Rust ainda continua sendo uma linguagem ainda que vale muito a pena. Eu acho que esse ano, aí falando também de linguagens mais massificadas, eu acho que 2024 foi o ano do Python. O Python começou a entrar em voga. A gente começa a ver que as próprias empresas de curso, não sei o quê, estão começando a colocar cada vez mais o Python, e eu acho que são três destaques. Então, para uma visão de curto prazo, por exemplo, eu daria muita atenção para o Python. Para uma visão de longo prazo, eu olharia muito para o Rust, para ver o que está acontecendo e tal, nesse sentido, ele tem uma evolução. E eu acho que talvez seja a hora de tirar o pé um pouco do acelerador em relação ao Flutter, porque eu tenho um destino um pouco incerto ainda. Boa. Aí já perguntando o lado oposto, né? Tem alguma linguagem que perdeu tração ou que esteja no caminho de estar defasada? Defasada eu não digo, mas assim, uma linguagem que sempre estava entre as primeiras, e primeira, segunda colocada, e agora, se eu não me engano, esse ano, em algumas pesquisas, chegou a estar em quarta, porque varia muito isso de pesquisa para pesquisa, é o Java, né? Apesar que, assim, de novo, gente,
Eu acho que o Java vai ser uma das linguagens que mais vai ter necessidade de desenvolvedores até daqui 10, 15 anos ainda, com certeza vai ter muito, né? Ainda vaga de desenvolvedor, mas com certeza ela já começa a mostrar os primeiros sinais de fraqueza, assim, sabe, na questão do uso, né? Criticada a linguagem sempre foi, isso não é de hoje. Já tem décadas que o Java é criticado por ser verbosa, enfim, outras coisas nesse sentido, mas começa a demonstrar, assim, os primeiros sinais da idade, vai. Ultimamente eu tenho visto muito o pessoal comentar de ferramentas low code, né? Teve uma pesquisa que a consultoria Gartner soltou, né, que prevê que até 2026, 3/4 das novas aplicações serão desenvolvidas com tecnologias low code, né? Então, eu queria saber de você, Joel, qual que é a sua visão sobre o mercado em relação a essas Eu tecnologias? acho que, assim, 3/4 do mercado, eu não vi a pesquisa no Gartner, sendo bem sincero, mas tem que entender um pouco desse número, né? Que tipo de aplicações? Ele olha aplicações como um todo, ele olha, também considera as enterprises, porque se você olhar desenvolvimento enterprise para grandes empresas, para plataformas que são extremamente escaláveis, eu acho que o low-code ainda tem uma longa trajetória pela frente. Mas com certeza já tem muita coisa em low-code para um negócio que você não precisa escalar, para um negócio que precisa ser rápido, porque você não tem um grande orçamento, né? Site, por exemplo, o que tem de plataforma aí para você desenvolver site de maneira automatizada não é brincadeira, né? E pequenos sistemas, a gente tem muito isso, né? A gente vê dentro das empresas, sistemas de almoxarifado, sistemas que resolvem problemas bem pontuais dentro das empresas, tem muita ferramenta de low-code já embutida, mas eu não acho que vai ser grandes enterprises. Aí, nesse sentido, vão estar bem longe, né? E aí até eu acho que é legal falar para o pessoal que está pensando em migrar de carreira, para entrar na área pode até ser uma boa, tipo assim, você começar com um low code, por exemplo, aprender alguma coisa. Só tenha em mente que, por exemplo, assim, não vai ser os melhores salários, não vai ser os níveis mais altos, mas pode ser uma excelente porta de entrada nesse sentido. Mas com certeza está longe de ser onde melhor paga bem ou tem vagas legais no mundo mais enterprise, assim. Além de todas essas tecnologias que a gente falou, né? Tem alguma dessas ou algum assunto, tema que vai vir forte para Eu 2025? ainda vou voltar na IA, mas assim, esquece só a IA pela IA, né? A IA, mas tem muita coisa em volta da IA que eu acho que está surgindo e vai surgir. Então, por exemplo, a gente teve uma explosão de ferramentas esse ano que focam em você ter fluxos de IA, né? Então, você ter vários agentes que trabalham em conjunto. Então, por exemplo, a gente tem o N8N, a gente tem o Flowise, a gente tem o LangChain, Langform, e que são tecnologias que só para você trabalhar diretamente com enriquecimento de IA e tal, ou você fazer a orquestração disso. Então, são ferramentas que eu acho que daqui, chutar aqui, vai, 3, 4 anos, a gente vai ter uma demanda de profissionais bem grande. Então, é aquele negócio que você estuda olhando um pouco para futuro. Teve um boom esse ano, mas tem bastante espaço para crescimento. Então, não são necessariamente linguagens, mas são ferramentas, são componentes que é igual que se a gente pensar, por exemplo, né, assim, o Express do Node, por exemplo, né, extremamente utilizado. Que com certeza vai ter um espaço para se trabalhar com IA, onde você não precisa ser um especialista em machine learning, um data science, e vai precisar de desenvolvedores para fazer essa orquestração dessas IAs através dessas ferramentas. E agora falando um pouquinho mais sobre o mercado de TI, né? Quais os maiores desafios e que tendências, né, você vê para o próximo ano? Eu acho que para o mercado, de novo, a inteligência artificial tem muitos desafios. O mercado está olhando muito para isso. Então, como é que a gente escala? Como é que a gente cai o preço? Como é que a gente faz mais barato? Como é que a gente automatiza esses fluxos? Então, muita coisa vai ser criada. Como eu fiz aquele racional lá atrás foi por causa da explosão, né, dos e-commerces, afim, que a gente começou a ter DevOps, DevSecOps e tantas outras ferramentas, a gente vai criar muita coisa para trabalhar com inteligência artificial ainda. E não necessariamente, de novo, você precisa ser um cara de dados, muita coisa para inteligência artificial que o desenvolvedor comum vai começar a trabalhar. E a gente já começou a ver um pouco esse ano, e eu acho que ano que vem isso vai intensificar. O próprio low-code em si sempre vai ter em voga, sempre vai ter vertente, sempre tem uma gente perguntando se isso vai ser. Eu não vejo nenhuma implementação específica que vai dar um grande boom, como por exemplo, quando a gente começou a falar de HTTP para o HTTP2 e depois subsequente agora para o HTTP3. Não vai ter muitas mudanças significativas nesse sentido, mas eu acho que é isso, principalmente low code e ferramentas, esse universo que vai ser IA,
a gente vai começar a ser bastante coisa em 2025. De 3 anos para cá, a gente falava muito de bolha dev, né? Que ia ter uma grande demanda por desenvolvedores, mas não teria lugar para todo mundo e uma hora essa bolha estouraria, né? Então, qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que ela já estourou ou está prestes a estourar? Eu acho que já estourou, né? A loucura que tinha em 2022 não existe mais. Aí teve uma grande explosão. Em 2023 a gente teve uma recessão forte no mercado. E aí, em 2024, a gente teve um pouco de aceleração. Mas, assim, eu não acho muito bolha, né? Quando começou o boom da internet, o pessoal falou muito disso, de bolha, né? Bolha da internet e tal. Eu não acho que a gente viveu numa casa aqui de uma bolha dev nesse sentido. Uma bolinha, vai, pior dos casos. Mas o mercado ele é muito cíclico, né? Ele tem essas coisas, ele tem esses picos, né? De vai lá, tem uma grande prosperidade, depois estoura, cai. O mercado é cíclico. E aí, eu acho que principalmente deixar uma mensagem aqui para quem está começando, para quem está querendo entrar para a área, cara, agora é a hora de você estudar, tá? Agora é a hora de você se preparar. É agora. Ah, mas Joel, mas não tem tanta oportunidade. Exatamente. Por isso mesmo, porque vai ter esse pico de novo. Sei lá, 5 anos, 2 anos, não sei. Mas eu sei que a gente vai. Já começou a 2024 a ter os primeiros sinais que a gente vai voltar a ter uma curva ascendente. E eu acho que isso vai ficar um pouco mais forte em 2025 e 2026 isso ganha mais força. Só que se você for esperar para começar a estudar de volta lá na frente, você vai perder a próxima onda. Você vai perder o próximo ciclo de alta. Você vai perder. Então, não desanima, não desanima. Foca, porque a gente acabou de passar por um ciclo de alta e está no meio de um ciclo de baixa, e logo, logo a gente entra. Então, agora é o momento de se preparar, para lá na frente conseguir surfar a próxima onda. E queimando um pouquinho a largada, né? Mas a nossa próxima pergunta, a pergunta de milhões, é se ainda vale a pena estudar programação em 2025. Ah, vale a pena, Que com você acha? certeza. Com certeza vale a pena. Eu estudo programação desde 1900 e lá vai bolinha e tal. E, cara, eu nunca vi faltar oportunidade nesse sentido. O que acontece é que agora, e talvez deixe as pessoas mais assustadas, a gente está num ciclo de baixo, normal. Todo mundo está comendo que a IA vai tomar o emprego de alguém. Mas uma coisa eu digo para vocês, melhor coisa para que você não perca o emprego para uma IA é você estar próximo dela. Porque provavelmente você não vai perder o emprego para IA, mas com certeza você pode perder o emprego para alguém que saiba utilizar a inteligência artificial. E isso vale para o desenvolvedor. Então, é hora de estudar. A barra simplesmente ela está mais alta agora. Ela está mais alta. Então, ou seja, para você conquistar uma vaga, vai ser exigido muito mais do que em 2022, por exemplo. Mas, sem dúvida nenhuma, é um mercado excelente, transformador, muda a vida das pessoas. Eu conheço tantos e tantos e tantos casos de pessoas que ganhavam 1.000 e poucos reais por mês, e depois de 5, 6 anos na área, aí chega a ganhar 15, 20 mil por mês, e isso transforma a vida das pessoas. Esse mercado ainda existe. Eu trabalho com ele todo dia. Ele está aí, firme e forte, por mais que você fale. O desenvolvedor não vai morrer, ele vai se transformar. Hoje, ele já usa muito a IA para gerar código. Eu mesmo uso demais para gerar código. E daqui a pouco, talvez o que eu acho, o desenvolvedor nem vai mais gerar código, mas ele ainda vai ser um desenvolvedor. Porque ele vai ter que olhar o que está sendo gerado, ele vai ter que ter a lógica, ele vai ter o conhecimento. Então, com certeza absoluta, vale a pena estudar programação. Vale a pena, faz um diferencial na carreira gigante, gigante absurdo. Então, não desanime. Nosso papo tá sendo muito bom e espero que o pessoal aí que esteja assistindo a gente também tenha curtido. Mas a gente tá encaminhando pro final, então antes disso, você teria alguma dica para quem tá começando agora, além de todas essas? Eu acho que assim, lembre-se que desenvolvimento, ser desenvolvedor, não se resume a você cuspir código, sabe? Escrever código, cuspir código. Muito pelo contrário, eu acho que assim, é uma parte bem fundamental, como se fosse o feijão com arroz, mas construir uma carreira de desenvolvimento vai muito além disso. Cada vez mais se exige que as pessoas se comuniquem bem. Eu não gosto, como eu sempre falo, não gosto de falar de soft skills, porque parece que se comunicar bem. Não, soft skills é um negócio gigante. Você tem que se especializar também nisso, você tem que se cuidar dessas soft skills, e eu vejo que muita gente negligencia isso. Por que negligencia isso? Porque, com certeza, as soft skills são as coisas que mais vão gerar impacto na tua carreira, de maneira positiva, de longe, assim, muito mais do que as hard skills. Só que, então, por que as pessoas investem tão menos nisso? Porque é onde mais difícil você medir o resultado.
Quando você dedica o seu tempo nas hard skills, por exemplo, aprender a programar, o resultado é rápido, né? É visível, né? Pô, agora eu sei programar. Pronto, né? E o resultado aparece muito rápido. Mas quando você investe em soft skills, o resultado não é tão rápido, na maioria das vezes. Quando for uma questão, por exemplo, de uma língua, por exemplo, um novo idioma, ele é uma mistura, na realidade, de soft com hard skills, é mais fácil, mas se comunicar bem, né? O que é se comunicar bem, por exemplo? O que é ter uma boa comunicação? Porque uma coisa é falar, né? E aí, como é que você mede que você está falando bem? E aí depois é outra, né? Tipo, ouvir também faz parte disso. O que quer dizer ouvir bem? O que quer dizer? Ah, e tem empatia? Não é só ter empatia, né? É identificar a mensagem, é conseguir ver como a pessoa está se comunicando, o que é o sentimento que está por trás da fala dela, como é que você expressa, como é que você vê os gestos, né? Como é que você interpreta a maneira como ela fala, como o corpo dela está falando. É um infinito, é um mar sem fim, mas com certeza é onde gera mais resultado. E é difícil isso, as pessoas compreenderem isso, é difícil as pessoas conceberem isso, porque é algo extremamente intangível, né? O que é ficar bom em soft skills? Mas incrível como isso tem impacto. Isso tem muito, 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 muito impacto. Se você não sabe transmitir as suas ideias, como é que você conversa as pessoas? Como é que você prova que você merece um aumento? Como é que você prova que você merece um reajuste? Por exemplo, como é que você vende o teu conhecimento? Como é que você fala dos seus problemas? Como é que você fala das suas dificuldades? Como é que você transmite, né, o teu pensamento? Como é que você convence o teu time do que o teu caminho de desenvolvimento é necessário? Então, é um mar bem complexo. Eu diria para as pessoas, não subestime o poder de você evoluir nas soft skills. E isso engloba tantas coisas, né? Então, tem um LinkedIn, por exemplo, tem um GitHub, entrar numa comunidade, são todas coisas que podem contribuir. E eu vejo onde as pessoas mais negligenciam nesse aspecto. E por isso que falham tantas vezes. Então, não negligencie isso. Você não posso colocar aqui em palavras, mensurar a importância de você levar uma vida de estudos equilibrada entre soft e hard skills, como isso faz diferença na carreira da pessoa. Infelizmente, chegamos ao fim. Muito obrigada, Joel, por participar aqui com a gente e compartilhar suas visões, opiniões sobre o assunto. E então é isso. Muito obrigada ao pessoal que nos assistiu e até a próxima. Obrigado, Mário. Obrigado, Gui, Lari e Joel também. Obrigado para você que acompanhou esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido a nossa review de 2024. E até 2025, galera. Até a próxima, pessoal. Obrigado aí por ficar com a gente aí até essa hora. Espero que esse vídeo aí tenha sido de bom uso para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Foi esse o vídeo, galera. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, já deixa aí o joinha de vocês, compartilha também, que é muito importante para ajudar a gente. Se inscreve no canal. Nossa, isso daí ajuda muito, muito demais a gente. A gente vai trazer cada vez mais vídeos interessantes para vocês aqui no YouTube. Esse é mais um dos nossos vídeos. Esse é um pouquinho diferente, né, comparado aos que a gente veio trazendo nos últimos tempos. Mas se vocês gostaram, é legal vocês deixarem também aqui nos comentários, beleza? Muito obrigada, que o ano de 2024 de vocês tenha sido incrível como foi o nosso aqui, e que 2025 a gente possa crescer cada vez mais. E aproveite essas dicas que deram aí no vídeo, beleza? A gente se vê então em 2025. Tchau, tchau! Pra vocês um vídeo de retrospectiva, onde a gente vai trazer uma bosta, peraí. A moto, isso é difícil. São bem legais. A gente vai fazer... Além disso, também tem muito mais coisa. Tem grupo no WhatsApp, tem... Além disso, a gente também tem grupo no Instagram. Não, porra. Além disso, a gente também tem grupo. Então vem com a gente.